Assista agora Mais Esportes. Logo depois, Sabor de Vida. E às 4 da tarde, Tecendo o Saber. Na Rede Aparecida. Um abraço para você em todo o Brasil. Tá no ar o Mais Esportes aqui pela Rede Aparecida. Comigo, na opinião, o Daniel Santana. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, André? Boa tarde para os amigos que gostam do futebol e acompanham a TV Aparecida no Brasil todo. Hoje vamos falar bastante dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Bahia ganhou do Palmeiras, o Atlético Mineiro mais líder do que nunca, e vamos falar também da rodada do final de semana do Brasileirão. Que vai ser fantástica, vai ser a melhor até agora, na minha opinião. Teremos aí dois grandes jogos. Teremos o Atlético Mineiro enfrentando o Fluminense e teremos o Vasco enfrentando o Internacional. Todos ali no grupo de cima que briga pelo título do campeonato. Vamos começar com os resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha aqui na tela, Flamengo e Portuguesa 0-0. O Palmeiras perdeu por 2-0 para o Bahia. O Atlético Mineiro venceu por 2-0 a equipe do Santos. Vamos começar a mostrar como foram esses jogos, começando pelo jogo do Flamengo. Em dia de novo técnico do Mengão, nada de gols. O Flamengo recebeu a Portuguesa e no início da partida até deu pinta de que se sairia bem. Mas na verdade foi a Portuguesa quem esteve mais perto do gol. Nas poucas vezes que chegou com perigo, o rubro-negro parou nas mãos do experiente goleiro Dida. No segundo tempo, a Portuguesa seguiu dominando, mas não conseguiu converter a superioridade em gols. E terminou assim, Flamengo 0, Portuguesa também 0. A Portuguesa criou mais chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo deu foi sorte, né? O Flamengo deu foi sorte, jogando em casa, né? Perante a sua torcida. Situação complicada do Flamengo. Claro que Dorival acabou de chegar. Eu gosto do trabalho do Dorival Júnior, sabe? É um treinador jovem, sério, estudioso. Acho que o Flamengo precisa realmente de alguém que tenha essa característica de ser sério, de ser disciplinador. O Flamengo tem sido uma bagunça aí nos últimos anos. Deu certo em 2009, mesmo no meio da bagunça, o Flamengo foi campeão brasileiro. E parece que oficializaram a bagunça, né? Instituíram que o Flamengo tem que ser bagunçado para dar certo. Isso precisa mudar. Acho que o Flamengo perdeu uma grande oportunidade naquela vez com o Zico, que além de ídolo é um cara muito sério. Agora tem uma outra oportunidade com o Dorival Júnior, que não tem vínculo afetivo com o torcedor do Flamengo. Mas é um dos melhores treinadores da nova geração. Chegou, vai começar a fazer um trabalho, vai demorar ainda para ajustar esse time do Flamengo. Agora, acredito que o Flamengo precisa não só do Dorival, precisa de jogadores. Com o material humano que ele tem, o Flamengo é um time que vai brigar na metade da tabela, vai ter dificuldades, vai ser um grande feito se conseguir se classificar para a Libertadores, coisa que eu não acredito. E aqui na tela, o que disse o Dorival Júnior, novo técnico do Flamengo, depois desse resultado. Bom, é natural que não tivemos uma boa partida, essa é a verdade, e nós temos que reconhecer que deixamos a desejar em muitos aspectos, né, em alguns fundamentos importantes, e é natural que se façamos uma avaliação pela partida de hoje, toda ela será negativa. Mas eu acho que nós temos que ter calma, é um processo de transição de uma equipe que está modificando sobremaneira o comportamento e o próprio perfil, não é? Alguns garotos aí sendo lançados, o início dessa condição foi dada pelo Joel, e a partir de agora temos que apostar. Eu sei que todos nós queremos resultados imediatos, agora temos que ter a consciência que esse é um processo moroso, lento, às vezes existem complicadores no meio desse caminho, mas nós temos que acreditar e continuarmos o trabalho. Muito trabalho, vamos mudar um pouco a intensidade de tudo isso para que melhoremos em algumas situações aí que foram observadas. Aí o técnico Dorival Júnior. Aí, é o que eu falei, é um começo de trabalho, análise do jogo, ver o que precisa de melhorar, mas continua insistindo aqui algo que ele não abordou. Claro que não falaria isso publicamente, pelo menos não nesse primeiro momento. O Flamengo precisa de contratações. Se falou muito em Riquelme, se perdeu muito tempo com nomes grandiosos do futebol brasileiro, se fala muito em Ganso até hoje, depois que retornar das Olimpíadas. O Flamengo precisa colocar o pé no chão.
O Flamengo precisa entender que ele não é necessário ter grandes craques, grandes nomes para fazer uma boa campanha, e acho que os últimos 2 anos provam isso, com o título do Campeonato Brasileiro do Corinthians, também com o título da Libertadores. O que o Flamengo precisa é organização, e o Zinho precisa deixar de falar tanto, de aparecer tanto para a imprensa e começar a trabalhar. Cadê as contratações do Zinho? Cadê os jogadores que o Zinho descobriu de qualidade, que trouxe a um custo baixo para o Flamengo e estão dando uma resposta dentro de campo? Cadê os pratas da casa? Craque o Flamengo faz em casa, que o Zinho subiu e que o Flamengo está revelando. Então é um trabalho que passa desde a presidente, desde o Zinho e até o Dorival Júnior. Um abraço para o amigo Guto Josman, acompanhando o nosso programa lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Está acompanhando pela internet no pratiquemaisportes.com.br. E um abraço para o pai dele, o senhor Josino, que sempre assiste o nosso programa. Eles torcem para o Atlético Goianiense. Um grande abraço para os dois. Vamos mostrar os jogos do final de semana da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha aí, Daniel. Grupo A, jogos no domingo: Salgueiro e Luverdense, Cuiabá e Santa Cruz, Fortaleza e 13 e Casa e Guarani. Nesses jogos aí você destaca o quê? Fortaleza precisando demais da vitória para conseguir chegar ali entre os 4 que se classificam, né? Um dos grandes times aí dessa Série C, e tem a grande oportunidade, afinal de contas, joga contra o 13, que é um time que lutou muito para estar na Série C, mas que até agora não conseguiu vencer. Parece que está lutando para descer. Exatamente, então até agora não conseguiu vencer. E por essa situação, por não ter conseguido vencer o 13 ainda, o Fortaleza jogando em casa precisa vencer. E na segunda-feira tem Paysandu e Águia. No grupo B, o outro grupo, passando para o outro grupo, grupo B, 3h30 da tarde no sábado, tem Santo André e Oeste. Clássico paulista. E às 4 da tarde tem Macaé e Brasiliense, lá em Macaé. Ainda no sábado tem Duque de Caxias e Chapecoense, lá no Rio. E em Goiânia tem Vila Nova e Tupi de Minas Gerais. E às 3 da tarde no domingo, fechando a rodada, tem Caxias e Madureira. Tá aí, o Vila Nova faz 69 anos nesse final de semana. Vai ter uma grande festa para a torcida dentro do Serra Dourada. Um jogo difícil contra o Tupi, mas um jogo que pode colocar o Vila aí já numa situação confortável para classificação. E acredito que vai ser um dos bons jogos dessa Série C nesse final de semana. É isso aí, daqui a pouco a gente volta para falar mais da Série A do Campeonato Brasileiro e também para mostrar os jogos deste final de semana da Série B. Desenvolvimento sustentável, tudo pode acontecer. Agora que foi notícia no esporte, maioria absoluta dos votos da área do conhecimento. Um número bem maior. Veja na reportagem. Notícias e informações do Brasil e do mundo. Saúde, esporte, política, educação, economia. TJ Aparecida, de segunda a sexta, 7 da noite. Aqui na Rede Aparecida. Nestas férias, a turma Devotos Mirim está curtindo altas aventuras. É mês de Olimpíadas e a turminha está preparando uma super competição. Você ainda vai se divertir com muitos passatempos e aprender a fazer um avião. Revista Devotos Mirins, ajudando a construir um futuro melhor. Acesse devotosmirins.com ou ligue 0300 210 1210. As diferenças não devem ser encaradas como problemas. São partes diferentes que completam um todo, e isso vale para muita coisa. As diferenças também não significam divisões. Na verdade, as diferenças são a melhor representação do igual, do direito igual, do respeito igual, da consciência igual. Queremos que a única diferença que separa motoristas e motociclistas seja um dia entre as datas dessa homenagem. 25 de julho, Dia do Motorista. 27 de julho, Dia do Motociclista. Uma homenagem do Detran e do Governo de Goiás. Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Começa agora o Boletim Automotor aqui na PUC TV. Acompanhe comigo o grande lançamento da montadora Toyota, o modelo Etios. O Etios tem design sintonizado com as tendências mundiais, mesclando jovialidade e elegância. As linhas do capô têm vincos centrais marcantes. A grade dianteira se destaca com a insígnia Toyota ao centro. A lateral traz uma escultura fluida e a traseira exibe vincos na tampa do porta-malas que se harmonizam com as lanternas tridimensionais.
Já a parte posterior do Etios Sedan segue a mesma característica do hatchback. A coluna C traz linhas dinâmicas que se estendem até a extremidade do veículo. É isso aí, lembrando que de segunda a sexta-feira tem programa Automotor ao vivo às 12 horas aqui na PUC TV. Contamos com você. Até lá! De volta aqui no Mais Esporte, mandando um abraço para o Cabo Leandro, em Goiânia, está assistindo o nosso programa, é amigo do nosso cinegrafista aqui, o Carlos. Isso aí, um abraço. Está sempre acompanhando o nosso programa. Quem também está assistindo a gente lá em Campina Grande, na Paraíba, é o Everton Agra, torcedor do 13 de Campina Grande. 13 que nesse primeiro turno joga quase tudo fora de casa, e depois do segundo turno quase tudo em casa. Isso é bom ou ruim? Eu acho que é ruim. Ruim? É porque você tira o equilíbrio, né? Você, querendo ou não, mesmo que seja o mesmo número de jogos, se o time passa por uma fase ruim no primeiro turno, você tem desconfiança em relação aos atletas, em relação à comissão técnica, o treinador pode ser mandado embora, a torcida desmotiva, aí depois começa a ganhar, é difícil recuperar tudo isso. Você sai lá atrás para depois tentar recuperar. Então eu não acho justo. E o Lucildo Holanda está dizendo aqui, ó, quem tudo quer, nada tem. Vocês acham que essa frase combina com o Corinthians, Flamengo e São Paulo por falta de patrocínio master? Bom, aí é uma questão de organização do departamento de marketing de cada um dos clubes. Eu acho assim, o futebol brasileiro hoje é muito caro, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com o futebol brasileiro e os clubes são os que menos ganham. Então tem que se dar valor a esses patrocínios e tentar fazer com que a equipe possa arrecadar mais. Agora, também não concordo com o time pedir um valor e ficar sem patrocínio o resto do campeonato, porque daí, na verdade, ele vai estar perdendo, ele não vai estar ganhando. Com relação, por exemplo, ao Corinthians, a esses clubes maiores, nos últimos anos eles têm feito um trabalho de marketing muito bom. Então, não acho que seja plausível de críticas nesse momento, não. Vamos aqui com os jogos do final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Avaí e Bragantino, Grêmio Barueri e Criciúma. Amanhã tem Paraná e Ceará, ABC de Natal e Guaratinguetá, Guarani e Atlético Paranaense, Vitória da Bahia e CRB. Ipatinga e São Caetano à noite. Se o São Caetano ganhar, ele entra no G4. Guarani e Atlético Paranaense também é um jogo importante, né? Para as duas equipes, principalmente o Atlético Paranaense, precisando logo alcançar aí essa zona de classificação, então vai ser um grande jogo. Voltando a falar da Série A, ontem o Palmeiras entrou em campo e perdeu em casa. O Palmeiras recebeu o Bahia e aos 24 do segundo tempo a arbitragem marcou pênalti em cima de Lulinha. Veja o lance. Aí Souza foi para a cobrança e fez Bahia 1-0. Aos 36, depois de Bruno salvar o Palmeiras, Souza não desperdiçou a segunda chance e terminou assim, Palmeiras 0, Bahia 2. O Palmeiras estava desfalcado de 5 jogadores, entre eles o Valdívia e o Marcos Assunção. Mas o Bahia estava desfalcado de 9 jogadores. Não estava muito bom, não, né? Assim, os titulares não queriam participar desse jogo. Agora, tem uma diferença grande. O time do Palmeiras desfalcado de 5 jogadores titulares é um time que vem conseguindo bons resultados. Foi campeão da Copa do Brasil. Tem jogadores que estão jogando bem e de grande capacidade. O Bahia perder 9 titulares, às vezes é até bom. Porque às vezes o time não está conseguindo jogar, não se sabe porquê, aí muda um monte de jogador, vai que dá certo e o time acaba vencendo. Não tem nenhum titularíssimo absoluto nesse time do Bahia aí para se dizer que é um grande desfalque. Então tem essa diferença, mas a vitória do Bahia é muito importante. Primeiro pela questão da classificação, né? Tentar sair da zona do rebaixamento e tentar se afastar. Segundo, vencer o Palmeiras, mesmo com um time desfalcado dentro de casa, dá moral demais para os jogadores. E depois da partida, Felipão reclamou... Dois destaques desse jogo aí, ex-Corinthians, né? O Lulinha, que recebeu o pênalti, e o Souza, que fez os 2 gols. É verdade. E depois da partida, Felipão reclamou muito da arbitragem, sobre um pênalti que para ele não existiu e sobre um gol que para ele foi anulado de uma forma ilegal
um gol da equipe do Palmeiras. Vamos ver o que disse o Felipão. Se mostrar que toca no goleiro e que tira o goleiro da jogada é falta. Agora, se não mostrar, se não é visto por ninguém, só visto por ele, me parece uma situação. Além do mais, tem os vigia de guarda-metas ali, né? E daí não deu nada. E ele deu, é uma coisa estranha, mas deu. E depois o lance do pênalti, se ele achou que foi pênalti, e eu acho que ele achou que foi tão pênalti, ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão, de tanta vontade de dar o pênalti. André, se você não fosse... Ele falou mais coisa ali, só que é impublicável sobre esse pênalti. Se você não fosse jornalista esportivo, brilhante jornalista, você gostaria de ser vigia de guarda-metas? O que é isso? Eu acho que é o Bandeira, né? Não, é o quinto árbitro ali, árbitro, né? Que fica de trás dos gols, observando. O lance do pênalti do Lulinha realmente eu achei um pouco duvidoso, né? Ele é encostado. Vamos ver esses dois lances? Vamos. Primeiro esse gol anulado do Obina. Vamos lá. Aí você vê bola que... na área, cruzamento na área. É marcada uma falta no goleiro. Mas você vê que tem um contato claro, né? O jogador encosta lá, desloca o goleiro. Foi falta. Esse daí eu acho que é uma reclamação que o Felipão não foi muito feliz, não. O jogador, o goleiro dentro da área, ele é deslocado no ar. E o goleiro já estava pronto para encaixar a bola. Exatamente, e o corpo totalmente no ar, né? Então é fácil de se desequilibrar. Agora, com relação ao pênalti do Lulinha, que nós vamos ver aí, eu acho que não foi. O jogador do Palmeiras encosta no Lulinha e o Lulinha despenca e faz um teatro tremendo, levanta as mãos pro alto. Então, acho que nesse lance, sim, o Felipão tem razão em reclamar. Com relação ao gol do Palmeiras, ele não tem razão. Resumo da ópera: ficaria 1-0 pro Bahia e o Bahia venceria assim mesmo. É verdade. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do Campeonato Brasileiro da Série A, para mostrar o jogo de ontem em que o Galo, o Super Galo Atlético Mineiro, voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. E também os jogos do final de semana da 4ª divisão do Brasileirão. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos os dias, missa de Aparecida, ao vivo. De segunda a sábado, 9 da manhã e 6 da tarde. E aos domingos, 8 da manhã e 6 da tarde. Aqui, na Rede Aparecida. Apoio Deus Conosco Dia a Dia, da editora Santuário. A cada ano, a nossa família cresce e torna possível a missão de construir, acolher e evangelizar. E para nós, julho é um mês especial. É aniversário da família, campanha dos devotos. São 13 anos de conquistas, 13 anos de vitórias, 13 anos de uma história construída com amor, fé e união de todos. Que carrega a Mãe de Deus no coração. A você, o nosso muito obrigado. Parabéns, família Campanha dos Devotos. Na PUC Goiás, a gente abre horizontes, conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças, valorizar a inovação, avançar e preservar. Conhecer pra transformar o que Goiás, aqui a vida é mais. O que Goiás, o mundo é de quem faz. O que Goiás, PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Todos os sábados, 2:30 da tarde, Brasil Off-Road. A adrenalina faz o coração bater mais forte. E
na busca por aventura, quem mostra a trilha é a natureza. Seja por diversão ou competição, vamos pisar fundo no Brasil Off-Road. Todos os sábados, 2h30 da tarde, na Rede Aparecida. De volta aqui no Mais Esporte, o Jorge Luiz Bezerra, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, está perguntando aqui, Daniel, por que a imprensa esconde a regularidade do Vasco, que está 38 rodadas no G4? Estranho. Não, eu acho que a imprensa não é que ela esconda. Eu não sabia disso. Eu não falei porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu ia falar. Não, mas o Vasco tem feito 2 campanhas, o ano passado e esse ano, muito boas. Foi campeão da Copa do Brasil, brigou até o final na Sul-Americana, brigou até o final também no Campeonato Brasileiro pelo título. Agora esse ano continua brigando pelo título. Então faz uma campanha, tem uma fase muito boa. Isso permeado, tem que ser também ressaltado, permeado por um monte de problemas. Primeiro teve a questão do Ricardo Rocha lá atrás, Ricardo Gomes lá atrás, né? Depois teve a questão dos salários atrasados, ameaça de que alguns jogadores sairiam do elenco, muita gente chegou a negociar o Juninho, né, que ele estaria negociado com o Sport para encerrar a carreira, uma série de problemas que o Vasco viveu. E isso não tirou a concentração do time dentro de campo, que é um time extremamente regular, time capacitado. Então, realmente é um fator que deveria ser mais propagado pela imprensa. Eu acho que não chegam a esconder, mas também não divulgam da maneira que deveria ser divulgado. Só uma dúvida, dessas 38 rodadas no G4, em quantas o Vasco ficou na segunda posição? Tem esse tipo de maldade, por exemplo, de parte da imprensa, como você. Aqui com a Série D do Campeonato Brasileiro. Grupo A1, Penarol do Amazonas joga contra o Náutico de Roraima. O Vilhena de Rondônia pega o Atlético Acreano. Grupo A3, o Ipiranga de Pernambuco pega o Baraunas. O Campinense da Paraíba pega o Horizonte. Grupo A4, o CSA de Alagoas pega o Souza da Paraíba. O Feirense enfrenta o Itabaiana de Sergipe. No grupo A5, o Sobradinho do Distrito Federal, onde está jogando o Anailson, ex-São Caetano e Atlético Goianiense, joga contra o Ceilândia, também lá de Brasília. A Aparecidense joga contra o Sene do Mato Grosso do Sul. No sábado, pelo grupo A6, tem Guarani de Minas contra o Nacional de Minas. O Volta Redonda do Rio de Janeiro pega o Aracruz do Espírito Santo. No grupo A7, o Cianorte do Paraná pega o Cerâmica do Rio Grande do Sul. O Mojimirim de São Paulo pega o Concórdia. O Concórdia de Santa Catarina. O Brasil de Pelotas pega o Mirassol no grupo A8 neste domingo. E também no domingo tem Metropolitano e Arapongas. O Metropolitano de Santa Catarina e o Arapongas do Paraná. E no Campeonato Brasileiro, ontem tínhamos um novo líder, né? Aí o Galo reassumiu a liderança da competição. Vamos ver como foi. No estádio Independência, em BH, o Galo recebeu o Santos. Aos 41 do primeiro tempo, cruzamento pela esquerda e Danilinho se adiantou para fazer o gol 40.000 do Campeonato Brasileiro. Atlético 1-0. No segundo tempo, depois de boa jogada de Marcos Rocha pela direita, o rebote foi de Hever. Fim de jogo, Atlético Mineiro de volta à liderança 2, Santos 0. Aí, o Hever fazendo o segundo gol do Atlético Mineiro. O Atlético tem mostrado, surpreendido a todos e tem sido um time muito seguro também. Muita gente aposta, agora vai tropeçar, e o Atlético continua fazendo uma boa campanha. Ainda tem uma certa desconfiança, afinal de contas, o treinador do Atlético Mineiro é um treinador que ele costuma fazer bons trabalhos, ele tem um histórico de fazer bons trabalhos no começo do campeonato e depois acabar perdendo um pouco a força. Espero que isso não aconteça, é bom ver esse time do Atlético Mineiro aí com essa torcida fanática, apaixonada, jogando tão bem e revelando grandes jogadores, como o caso do Meia Bernard, esse Danilinho que fez o gol, Hever que jogou no Grêmio, o zagueiro também capacitado. Então eu gostei. O que eu não gostei foi de ver o Santos. Mais uma derrota, um time que vive somente do Neymar e do Ganso, mais do Neymar do que do Ganso. Quando não tem os dois jogadores, é um time extremamente fácil de ser batido. Muricy não consegue fazer milagre, porque não tem peças, não tem jogadores
capacitados no elenco, e o Santos instituiu o contrário do que é o normal no futebol, porque o normal no futebol é o time mandante vestir o seu primeiro uniforme, visitante vestir o segundo, ou se tiver um conflito de cores, vestir o segundo uniforme para que diferenciem as camisas. E em jogos festivos, lançamentos promocionais, vestir a terceira camisa. O Santos agora só joga com a terceira camisa. E parece que além de ser uma camisa de gosto duvidoso para alguns torcedores do Santos, além disso não tem dado muita sorte. Porque o Santos jogou 100 anos de preto e branca e quando faz 100 anos ele muda a cor do uniforme. É um pouco estranho, né? Um pouco estranho. E vamos ver se o Muricy Ramalho está muito preocupado. Jogou bem, mas é muito pouco. O time do Santos, o tamanho do Santos, é muito pouco que a gente fez. A gente teve até um primeiro tempo razoável, mas a gente não teve força para chegar. Então eu acho que o Atlético, claro, mereceu o resultado. É um time que, além de time, tem um bom plantel, se preparou para isso. E a gente vai sofrer um pouquinho com essas modificações que a gente tem, porque não é pouca gente que saiu, né? E olha só, Daniel, como é que está o Santos na classificação. Vamos com a classificação do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira parte da tabela, onde está o Atlético Mineiro na liderança com 31 pontos. Depois vem Vasco, Fluminense e Grêmio. Na sequência, Internacional, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo, 10º Ponte Preta, 10º Flamengo. Na 11ª posição, Corinthians. Depois, na sequência, o Náutico, o Sport, o Coritiba, o Bahia e o Palmeiras. Abrindo a faixa do rebaixamento, Portuguesa, 10 pontos. Olha o Santos, 10 pontos. Antepenúltimo, penúltimo, Atlético Goianiense. E o novo lanterna do campeonato, o Figueirense, com 8 pontos. Situação ruim do Santos aí, eu não acredito que seja definitiva. Acho que apesar do time que o Santos tem, ainda depois das Olimpíadas deve voltar o Neymar, o Santos, não vejo possibilidades do Santos não cair com o elenco que tem. Agora, era muito importante para o Santos tentar voltar a jogar a Libertadores. Alguns dirigentes do Corinthians, nesse ano de 2012, deram algumas declarações que eu achei interessante. Libertadores você não ganha montando um grande time. Monta um time de craques, vai jogar uma Libertadores e vence. Isso é muito raro. Libertadores você ganha disputando, jogando vários anos seguidos. Porque daí você vai formando uma base, vai criando a experiência, os jogadores vão criando a experiência de jogar aquela competição. Isso é importante. E o Santos foi campeão ano passado, jogou essa Libertadores, foi desclassificado pelo Corinthians e precisa chegar à Libertadores do ano que vem. Do jeito que está, eu duvido. Vamos mostrar aqui os jogos do final de semana e os palpites na Série A do Campeonato Brasileiro. Internacional e Vasco, Daniel. Inter. Também acredito que dá Inter. O Coritiba pega o Grêmio. Da Grêmio. Coritiba vai ganhar. Neste sábado, 9 da noite, tem Botafogo e Figueirense. Botafogo. Também vou no Botafogo. E neste domingo tem Fluminense e Atlético Mineiro. Que jogão, hein? Olha, Atlético Mineiro. Fluminense. O São Paulo joga contra o Flamengo. Empate. Eu acredito que dá São Paulo. O Sport pega o Atlético Goianiense. Sport. Também acho que dá Sport. O Bahia pega o Corinthians. Corinthians. Também acho que dá Corinthians. E ainda tem Santos e Ponte Preta. Santos. Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras. Cruzeiro. Portuguesa e Náutico. Empate. Também da Portuguesa. Final do nosso programa. Domingo, 10 da noite, tem o Mais Esportes Nacional pela Rede Aparecida. Como eu disse, uma grande rodada, né? 2 grandes jogos aí entre os líderes, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e Vasco da Gama. Um abraço, bom final de semana, gente.